Olá, alunos do curso Ventura Educacional. Vamos para mais esse conteúdo de classes gramaticais. Vamos estar falando aqui sobre crase e conteúdo de português importante, né? Esse conteúdo, sim, eu vejo em muitas provas, né? 1, 2 exercícios, questões, né? No caso, não é? Em cada prova. Então, é um conteúdo, sim, importante e interessante para quem vai prestar concurso, tá certo? Mas antes, eu quero pedir para os alunos que já estão estudando, né? Já estão conosco no curso, que convidem os amigos, indiquem o curso Ventura Educacional do professor Cláudio, não é? Para os amigos fazerem a inscrição, adquirirem o curso e vamos estudar junto, não é? Vamos montar um grupo de estudo, porque isso dá super certo quando nós estamos estudando para concurso. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui, né? Aí fica legal, né, para a apresentação. Então, unidade 7, vamos falar sobre crase. Então, eu vou iniciar com as regras, né, de uso da crase. A crase serve para evitar a repetição da letra A nas situações em que precisamos utilizar o artigo, porque senão fica a, não é? Artigo definido a, ou os pronomes aquela, aquele, aquilo, né? Junto com a preposição a. Então, para evitar essas repetições, tá? Utilizamos a crase. É como se tivesse uma junção dos dois a preposição e a artigo, e colocamos o acento, aquele acento grave, não é? No A, tá certo? Então, isso é a crase. Então, ela deve ser usada nos seguintes casos: antes de palavras femininas, na indicação de horas, nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas femininas, antes da expressão à moda de, mesmo quando ela esteja subentendida, tá? Então, nós vamos verificar caso a caso, tá certo? Vamos lá. Antes de palavra feminina. Essa é a parte mais fácil, tá, pessoal? É bem tranquilo essa parte aqui, né? Não nada complicado, porque é um assunto que nós acabamos estudando muito bem lá, não só no oitavo, nono ano do ensino fundamental, como no ensino médio também, não é? Então, exemplo, vou à padaria. Olha aí, vou à padaria. Eu falo um A mais profundo, porque ele tem um acento grave, tá? Então, é a junção de a, artigo, mais a, preposição. Então, virou a padaria. Eu não falo assim, olha, vou à padaria, né? Eu falo lá na garganta, vou à padaria, ok? Então, sempre que tiver essa pronúncia, será crase. A crase serve para evitar que se escreva, né? Vou à padaria. Olha que feio, né? Vou à padaria. Porque quem vai a algum lugar, certo? E como a padaria é uma palavra feminina, antes dela colocamos um a padaria. Então, agora, olha só, vou a o cabeleireiro. Então, quando eu junto, vou ao cabeleireiro, certo? Então, mais exemplos, né? Muito açúcar faz mal à saúde. É craseado, porque seria muito açúcar faz mal à saúde. Refiro-me à morena, palavra feminina. Então, né? Tem crase aqui. Refiro-me à morena. Então, refiro-me à morena. Então, essa daqui é uma das regras, basicamente, que cai nos concursos, tá bom? Não a regra em si. Eles não vão perguntar como é que funciona a crase. Eles vão dar exercícios, certo? Para você dizer se é crase ou não é, ou até para você completar algumas lacunas com crase. Tudo bem? Então vamos lá. 2. Na indicação de horas. Exemplos: a aula começa às 8. Tem crase, tá? Ela trabalha das 9 às 18 horas. Também tem crase. A consulta é às 14 horas. Craseado, ok? Usamos crase quando se indica um horário, como nos exemplos, né, que estão aqui, tá certo? 8 horas, né, abreviados, 9 horas, 18 horas, 14 horas.
No entanto, quando falamos em horas contadas, não utilizamos a crase. Então, olha só. Por exemplo, as 2 horas de aula pareciam não ter fim. Então, nessas horas aqui, tá? As 2 horas de aula. É diferente da 8 horas, né? Se eu coloco assim, as aulas das 8 horas às 10 horas, são 2 horas de aula, não é? Aí sim teria crase. Mas no caso, as 2 horas de aula pareciam não ter fim, não tem crase. A crase também não é usada se antes das horas estiverem as preposições após, desde, entre e para. Por exemplo, vem após as 14 horas. Tá vendo? Aqui, olha, se a gente perceber que aqui, ó, 8 horas, né? 14 horas aqui tem crase. Agora, aqui, ela vem após, né? Venha após as 14 horas. Então, sempre que tiver essa preposição aqui, então não terá crase. Ok, pessoal? Vou até deixando grifadinho, né? Tá certo? Então, nesse caso, não haverá crase. Bom, é difícil crase? É. Porém, não muito, tá? Se você exercitar bem, tá certo? Se você copiar, se você escrever, se você treinar, fazer bastante simulado, né? Exercícios com crase, aí não é difícil, não, tá bom? Então, continuando. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Por exemplo, falaremos à noite. Tá vendo? Então, aqui, à noite é uma locução, né? Adverbial prepositiva. Então, falaremos à noite. Olha que não é falaremos à noite, se há na frente. É lá na garganta, falaremos à noite. Então, é craseado. Às custas dela, ficou de castigo. Às custas dela. Não é às custas dela, tá? É às custas dela. Então, tem crase. Chorava de rir à medida que falava, tá? Não é chorava de rir à medida que falava, era à medida que falava. Então, gente, é uma das regrinhas, tá? Tentem colocar esse a mais profundo e veja se fica com sentido a frase, tá certo? Então, usamos crase nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas que contenham palavras femininas, como nos exemplos que foi dado. São locuções adverbiais à direita, à esquerda, às vezes, à tarde, à noite. Então, vocês percebem que tudo é esse à lá, profundo. Não é à direita, à esquerda, às vezes, à tarde, à noite. É à, ok, pessoal? À direita, à esquerda, às vezes, à tarde, à noite. São essas aqui, olha, são locuções prepositivas, às custas, à exceção, ou seja, às custas de, né, de alguém, à exceção de alguma coisa, à mercê de alguma pessoa, à proporção de, à volta de, às expensas de. Então, sempre que tiver locuções prepositivas, não é? A crase, né, acompanhada de uma preposição. Ok? Então, uma palavra acompanhada de uma preposição. Então, sempre haverá crase. São locuções conjuntivas à medida que, tá? A proporção que. Ok? Então, nós temos que entender o que são locuções prepositivas, né? Que são acompanhadas de preposição, e locuções conjuntivas, de conjunções. Então, no caso aqui, à medida que, a proporção que. Beleza? Antes de expressão, a moda de, mesmo se ela estiver subentendida. Então, quando eu digo, fiz um gol a Pelé, olha só, a Pelé, ó, lá no fundo. Então, seria mais ou menos assim, fez um gol à moda de Pelé. Então, mas para eu dizer assim, essa frase, ela fica muito extensa e fica meio, né? Não preciso falar assim. Fiz um gol à moda de Pelé, à moda de Pelé. Fiz um gol a Pelé. Subentende-se que é a moda. Gosta de poemas? A Drummond. Gosta de poemas? A moda de Drummond. Tá certo? Então, gostas de poemas? A Drummond. Veste-se a Chanel. Olha aqui. Veste-se
a Chanel. Veste-se a moda de Chanel. Então, eu tiro esse a moda, né? Não precisa dele aqui, mas está subentendido, ok? Usamos crase na expressão a moda de, mesmo quando ela esteja subentendida, né? Mais exemplos. Não consigo te encontrar às 20 horas. Que tal começar a festa às 21 horas? Sairei de casa à meia-noite. Sua consulta é 1 da tarde. Sua consulta é à 1 da tarde. O jogo do João é agora, às 18 horas. A minha série preferida dá às 22 horas, tá? Então, a minha série preferida dá às 22 horas, ok? Então, se você fizer bastante exercícios, você vai entender, tá certo? Agora, o que eu quero deixar claro para vocês, que nenhuma prova vai pedir, vai solicitar subentendida, né? Que uma palavra tal como a moda de esteja subentendida, tá certo? Eles vão dar a frase com a crase e perguntar, né? Se é crase, se não é, se cabe a crase, se não cabe, tá certo, pessoal? É mais para tranquilizar vocês, porque realmente é uma que às vezes até eu mesmo me confundo com a crase. Qualquer professor de língua portuguesa, a gente acaba se confundindo, tá? Porque é muita coisa, tá? São muitas regrinhas. Então, por isso que eu aconselho a escreverem muito, copiar exercícios, tá certo? E analisando as regras, tudo bem? Quando não usar crase antes de horas? Então, aqui, não usamos a crase antes da contagem das horas. Eu já fiz o exercício parecido, né? Conseguiu fazer as 2 horas de pausa. Então, nesse caso que eu estou contando, não precisa. Às 3 horas, daqui a 1 hora, na cozinha, às 4 horas, passava a voar. Então, nesse caso, não tem crase. Então, não usamos crase antes das horas, quando as horas são acompanhadas pelas preposições, já falamos também. Aqui é mais um reforço. Após, desde, entre. Então, por exemplo, ligue após às 15h30. Estive esperando por ele desde as 9 horas da manhã. O doutor somente pôde atender entre 9 e 10 horas. A marcação foi feita para as 13 horas. Tá certo? Então, nesses casos aqui, não tem crase. A crase sinaliza a combinação de 2 letras, a gente já falou sobre isso, não é? A preposição a com o artigo a. Então, para evitar o a, né, junta-se, né, a junção e acontece o a craseado, tá certo? Como essa combinação não acontece, não usamos a crase, né? Nesse caso, como essa combinação não acontece, não usamos a crase. Nos exemplos acima, o as, que vem antes de cada um dos horários, 9 horas da manhã, 9 horas, 13 horas, é artigo. Então, não precisamos, né, utilizar a crase, tá certo? Que esse slide é referente a esses aqui, ó, por isso que não tem crase, ok? Quando o uso da crase é facultativo. O que é facultativo? Eu posso utilizar como não, ok? Podemos ou não usar a crase se a preposição que está antes das horas é a preposição até. Então, olha, a aula vai até às 22 horas. Do jeito que está aqui 22 horas, eu poderia colocar a crase também. A aula vai até às 22 horas. Mas é ou, né? Então, olha, vai até às 22 horas ou a aula vai até às 22 horas. Tanto faz. Estarei em casa até às 9 ou estarei em casa até às 9. Ficou na casa da amiga até às 10 da noite ou ficou na casa da amiga até às 10 da noite. Então, essa facultativa eu já vi em várias provas, tá? Então, mas ela é fácil, vocês perceberam, né? Que tanto faz você utilizar ou não, ok? Então, o uso de crase, né, é facultativo nas situações abaixo. Depois da preposição até. Fui até a praça, né? Pode ser sem crase. Fui até a praça. Antes de nomes próprios femininos
Entrega a Ana, por favor. Ou entrega a Ana, por favor. Antes dos pronomes possessivos. Mandou presentes de Natal à sua família. Ou mandou presentes de Natal à sua família. Tá certo? Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes. Tá certo? Então, é facultativo, né, gente? Tá? Você utiliza ou não nesses casos aqui. Agora, até tem um asterisco aqui dizendo que na maior parte dos pronomes não utiliza crase, tá certo? Quando usar a crase? Na indicação de horário, né? Horário do relógio, não horas contadas. Lembram disso, tá certo? 22 horas, então tem crase. 10 horas, né? Números, né? Tem crase. Agora, se eu digo 2 horas, né? Passou-se 2 horas, 3 horas, horas contadas, não tem crase. Quando não usar a crase? Se antes das horas, as preposições, a gente já falou, aqui é reforço, após, desde, entre, para. E ela é facultativa depois da preposição até, ok? Dicas para saber quando usar crase antes das horas. Você pode confirmar se deve ou não usar crase substituindo qualquer hora por ao meio-dia. Olha, isso aqui é uma dica boa, tá? Se com essa mudança a frase fizer sentido, usamos crase. Se não fizer sentido, não usamos crase, ok? Exemplos. O jogo começa às 6h30. O jogo começa ao meio-dia. Olha, deu certo, né? Então, nesse caso aqui, certo? Você vai utilizar a crase. Que tal começarmos a reunião às 10? Que tal começarmos a reunião ao meio-dia? Também dá certo. Identificamos o assassino após as 20 horas. Identificamos o assassino após o meio-dia. Então, sempre que a gente trocar e esse ao tiver sentido, então tem crase. Crase quando usar. Por exemplo, a crase é a junção da preposição a com o artigo definido a. Já falamos e estou repetindo várias vezes. Também pode ser a junção da preposição a com o pronome que começam com a, aquela, a, aquele, a, aquilo. Tá certo? Então, nós utilizamos a crase. A junção a mais a resulta no a com crase, ou seja, em a, aquela, aquele, aquilo. Então, são palavras que são craseadas, tá certo? Regras de quando usar crase, mais, né? Mais regras. A crase pode ser usada também nas seguintes situações. Antes de palavras femininas, reforço, hein, gente? Quando acompanham verbos que indicam o destino, ir, voltar ou vir. Aí você substitui. Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele. Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. Olha, já falamos. E na indicação de horas exatas e não horas contadas. Tá certo? Então, olha, experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Então, olha, vou à escola, vou ao colégio. Então, deu certinho ao, né, colégio. Então, escola tem crase. Vou ao colégio? Ok, faz sentido. Então, quando usar escola, será vou à escola, craseado. Então, sempre que você conseguir substituir o a pelo ao e fazer sentido, tem crase. Antes de palavras femininas, fui à escola. Você pode substituir por volto da escola. Tá certo? Se der certo, craseado. Fomos à praça, volto da praça. Você vai à padaria agora, né? Então, volta da padaria agora. Então, também tem crase. Quando acompanhar, os verbos indicam destino, ir, voltar. Vou à padaria, volto da padaria. Fomos à praia, volto da praia. Voltei à loja e fui bem atendido. Tá certo? Ó, voltei à loja e fui bem atendido. Então, vamos substituir loja pelo mercado? Voltei do mercado e fui bem atendido. Então, tem crase. Tá certo? Nas locuções adverbiais,
prepositivas e conjuntivas. Por exemplo, saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. À medida que é uma locução, não é? Veja, isto foi feito às pressas. Outra locução, então tem crase. Exemplos de locuções, né? À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, à moda de. Então, aqui tem o Calvin, né? Tem várias situações. Às vezes, né? É uma locução, então tem crase. Às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo? Às vezes, olha aqui que ele responde. Sempre tem crase. E o que é paradoxo? Nossa, aí complicou, né? Então tá falando de crase e ele já vem com figuras de linguagem, não é mesmo? Então melhor parar na locução aqui. Então, às vezes sempre tem crase. Uma boa, né? Por antes de pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele, também já falamos, tá? No verão voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Refere-se àquilo. Vou àquele lugar hoje. Antes da locução, a moda de novo, hein? Quando estiver subentendida. Vestes roupas, a moda de Luís XV. Então, a gente suprime o a moda de e fica veste roupas a Luís XV. Dribla a moda Pelé, que já teve esse exercício. Escreve a moda de José de Alencar. Escreve a José de Alencar. Não é escrever para José de Alencar. É a moda de José de Alencar. Ok? Uso da crase na educação das horas. Também já falamos, não é? Utiliza-se a crase antes de numeral cardinal, que indica as horas exatas. 12 horas e 30 minutos, tá certo? Agora, quando eu coloco, né? Termino meu trabalho 5 horas, é horas contadas. Aí, no caso, não tem crase. Perfeito? Por outro lado, quando acompanhadas da preposição para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas. Então, tem a preposição desde, não tem crase. Chegamos após as 18 horas, após. Então, não tem crase. O congresso está marcado para as 15 horas. Tá certo? Para, né? Então, não tem crase. E as regrinhas de quando não utilizar a crase. A crase não deve ser usada nas seguintes situações. Antes de palavras masculinas, isso aqui é para decorar mesmo, tá, pessoal? Vale decorar a crase. Antes de verbos, antes de pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, lhe. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa. Então, nesses casos aqui, não tem crase. Então, quando vocês forem imprimir esses slides, então pega essa folha desses slides aqui e guarda, tá certo? Porque aqui estão as regras de quando eu não utilizo crase, tá certo? E decorem isso daqui, memorizem, assimilem, tá bom, pessoal? Não se usa crase em palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, que é uma locução também, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. No dia a dia, nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, não tem crase nesses casos aqui, palavras repetidas, né? Aqui é tranquilo, tá certo? Antes de palavras masculinas, Jorge tem um carro a álcool. Não é álcool lá no fundo, é álcool. Samuel comprou um Jeep a diesel. Escreveu a lápis, não é escreveu a lápis, ok? Antes de verbos, estava disposto a salvar a menina. Salvar é verbo. Passava o dia a cantar. Comprometeu-se a estudar mais. Não é comprometeu-se a estudar mais, a cantar, a salvar, ok? Antes de pronomes pessoais, não é? Do caso reto e do caso oblíquo. Falamos a ela sobre o ocorrido. Não é falamos a ela. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Não é a mim.
Deram o troco a ele. Deram o troco a ele. Não é a ele. Ok, pessoal? Então, se a gente decora essas palavras, né, essas regrinhas, antes de palavras masculinas, antes de pronomes caso reto ou caso oblíquo, antes de verbo, então a gente consegue entender a crase e não esquece mais, tá bom? Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes do caso oblíquo, nós já estudamos, não é? São me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo, o, lhe. Então, antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta e essa, não tem crase. Tá certo? Era a isso que nos referíamos. Não era a isso. Quando aderir a esse plano, esse plano, a internet ficará mais barata. Já aderiu a este plano? Não é? Já aderiu a esse plano, tá? E mais para reforçar, quando a crase é facultativa. Depois da preposição até, já falamos, vou até a faculdade agora, tá? Eu posso colocar, sim, a crase. Vou até a faculdade agora. Vamos até a feira? Vamos até a feira. Fui até a loja de manhã. Fui até a loja de manhã. Então, tanto faz, né? Ter crase ou não. Ok? Então, vamos mais a uma explicaçãozinha, só para, né, assimilar. A crase é a junção da preposição a com o artigo a. Para não escrever vou à praia, usamos o acento grave no a, para indicar essa soma a mais a. Tá certo? Bem, até... Bom, né? Aqui mais ou menos assim. Bom, até é preposição e sentido. Assim, não há soma de a mais a. Vou até a faculdade. Ok? Ou, se você, como ela é facultativa, não é? Tá certo? Mas também podemos dizer que até é uma locução prepositiva. E, neste caso, há a soma de a mais a. Vou até a faculdade. Então, vou até a faculdade, craseado. Por isso, as duas formas estão corretas. Até a ou até a. É a facultativa, tá certo? Até antes de horas. E quando acontece isso? Antes da indicação de um horário, usamos crase, mas se antes das horas vier a preposição até, é facultativo também. Então, sempre que tiver o até, né? Chegarei ao restaurante até às 20 horas. Pode ser as duas formas, com crase ou sem crase. O médico atenderá o paciente até às 14 horas. Então, também é facultativa. Até às 11 horas, ligarei para você. Tá certo? Ou devo ligar para você. Então, também é facultativa. Antes de nomes próprios femininos, custa a Maria ver o filho sofrer? Ou custa a Maria ver o filho sofrer? Obedeça a Joana ou obedeça a Joana. Tá certo? São casos fáceis, não é? De crase facultativa. O uso do artigo é facultativo antes de nomes próprios femininos. Maria é uma simpatia, ou Maria é uma simpatia. Joana é inglesa, ou a Joana é inglesa. Ana está atrasada, ou Ana está atrasada. Uma vez que não haja artigo, né? Haverá apenas a presença da preposição a. Logo, não tem crase. Tá certo, pessoal? No entanto, se considerarmos a preposição e o artigo a mais a, então fica a. Então, a crase. Ambas as opções estão corretas, com crase ou sem crase, ok? Antes de pronomes possessivos, não iremos à tua casa. Facultativo também. Não iremos à tua casa. Querem assistir a nossa reportagem? Ou querem assistir a nossa reportagem? Vamos à minha casa ou vamos à minha casa, tá? Então, o uso do artigo também é facultativo, antes dos pronomes possessivos. E por isso que antes deles o uso ou não da crase está correto, ok? Então, nós temos aqui algumas frases. Tua casa é bonita ou a tua casa é bonita. Então, eu posso suprimir, porque o artigo ele é facultativo. Ok, pessoal? Nossa reportagem está ótima. Ou a nossa reportagem está ótima. Não muda nada o sentido da frase. Minha casa está uma bagunça. Ou a minha casa está uma bagunça. Então, eu posso usar esse artigo ou não.
ok? Dicas sobre o uso da crase. Para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, utilize esse macete aqui. Vou a, volto da. Crase a. Então, nós cantávamos essa musiquinha lá no 6º ano. Vou a, volto da, crase a, né? Vou a, volto de, crase para quê? Então, quando é que vai ter crase? Vou a, então eu volto da. Tem crase, ok? Agora, vou a, volto de, crase não tem, tá bom? Vou à Europa, volto da Europa, tá certo? Craseado. Vou a Roma, volto de Roma, não tem crase. Então, se a gente decorar isso daqui, também é bem tranquilo, tá bom? Aqui eu deixo 10 frases com crase. Vou à escola, fui à exposição, vá àquela livraria, chegamos atrasados à aula, costumava ir à feira de táxi, por que não vai àquele lugar? Vou à Itália, vou à Bahia, chego às 2 horas. A aula começa às 15 horas. Então, vocês vão perceber que quando tem crase, nós falamos, lá, aquela. Ó, aquela, não é aquela. Aquele, é lá no fundo, tá? Da garganta mesmo. Então, é craseado. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos fazer algumas questões sobre crase. Dessa aqui da FUVEST. O progresso chegou inesperadamente. E agora? Subúrbio. Daqui, né, para preencher, né? Poucos anos, nenhum dos seus moradores se lembrará mais das casinhas de tão pouco tempo marcava a paisagem daquele familiar. Então, qual que é a alternativa que preenche essas lacunas? Desculpa, não é lacunas não, hein? A crase deixa a gente meio louca, né? É lacunas, tá certo? Então, é a letra D. Já vou deixar grifado para vocês, tá certo? Vamos lá. Letra D. Então, olha, o progresso chegou inesperadamente àquele subúrbio. Daqui a poucos anos, então, esse A aqui é um artigo, há poucos anos, nenhum dos seus moradores se lembrará mais das casinhas que há tão pouco tempo marcavam a paisagem familiar. Então, aqui é havia tão pouco tempo, A com H, tá certo? Então, nesses casos aqui, tá? Então, nós utilizamos o A, que é no tempo passado, tá certo? Esse A, artigo, nós estamos indicando daqui a poucos anos, futuro. E o A com H, nós estamos dizendo há tão pouco tempo atrás, um exemplo, não é? Então, é passado, tá bom? 2. Mackenzie, assinale a alternativa que preenche com exatidão as lacunas, tá? Então, no 2, letra D também, tá certo? Opa! Não, deixa eu... Aí atrapalhou tudo, tá? É a letra D. Então, olha, estou aqui... Opa! Estou aqui desde as 8 horas. Então, tem preposição desde, não tem crase. Mas só poderia ficar até as... Também não tem crase, né? Olha o até, às 9h30. Por quê? Às 10h30, aí é hora relógio, tem crase. Assistirei à sessão. Aqui tem crase. Tá? Porque eu posso substituir por assistirei o filme, né? Ou ao filme. Irei assistir ao filme, ou filme. Tem crase, tá? Sessão solene de abertura de uma importante exposição de arte moderna, precisando para isso dirigir-me a Craseado, Rua 7 de Abril, tá? E ir à Galeria Samson Flexor, ok? Então, nesse caso aqui, né, é a alternativa D, que vai preencher certinho as lacunas, tá certo? Próxima, no 3. Indique a única oração errada e corrija. Então, a errada aí no 3, gente, é a C, ok? Essa daqui é errada. Então, olha, a correção. Não é o jantar será servido após as 20 horas. Olha a preposição, não é? Com crase, não é? Se tem preposição, não tem crase. O jantar será servido após as 20 horas.
ok? Então, não se usa crase se antes das horas há a preposição após. As outras todas estão certas. Dancei às 6 horas de festa. A festa começou às 6 da tarde. A festa vai até às 6 da manhã, ok? 4, da ESAM, Escola Superior de Administração de Negócios de São Paulo. Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase, tá certo? Então, é a letra A, já vamos adiantando aqui, tá certo? Então, olha, devemos aliar a teoria à prática. À prática, tá? Então, essa daqui é a única que está correta. As outras todas estão erradas. Então, olha, a correção. Devemos aliar a teoria à prática. Nesse caso, ocorre crase, porque houve a junção da preposição e devemos aliar uma coisa com a outra. Ok? Artigo feminino, à prática. Tá certo? Então, pessoal, vamos para a quinta. A casa fica... Aqui tem um A, né? Direita de quem vem sob a rua... Direita de quem sobe a rua... 2 quadras da Avenida Central. Então, qual que é a alternativa correta aqui? É D, de dado, tá? Então, a casa fica à direita, é craseado, de quem sobe a rua A, sem crase, 2 quadras, porque 2 é horas contadas, não é? Por aqui, é 2 quadras, não é 2, né? Números cardinais. Então, 2 quadras da Avenida Central. Então, A, craseado, A, artigo, que está indicando as quadras. Tá certo, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês. Aqui eu deixo as referências, tá certo? Dessa aula, ter ajudado vocês em referente a esse assunto que é bem chatinho, é um assunto que a gente acaba tendo medo de estudar, não é? Que é crase. Então, eu espero ter clareado, né, um pouquinho, mas eu aconselho vocês, tá? Imprimam os slides, vão fazendo anotações, vão estudando, façam bastante simulados, que é assim que a gente consegue memorizar. Porque no caso de crase, é isso que tem que acontecer. Tá bom, pessoal? Eu concluo e desejo bons estudos para vocês.